Um grupo de 10 homens tem 2 tarefas a executar. 3 deles devem cuidar de um jardim, enquanto os outros pintarão uma casa. O número de maneiras que as tarefas podem ser distribuídas é... Bom, são 10 homens e são 2 tarefas, né? Cuidar do jardim e pintar a casa. 3 precisam cuidar do jardim. Se 3 cuidam do jardim, quantos vão pintar a casa? 7. Cuidado agora, gente. Olha só que loucura. Como é que eu vou escolher desses 10 homens 3 para cuidar do jardim? Primeiro, se eu pegar e escolher os homens A, B e C e os homens C, A, B, eu tenho aqui 2 grupos diferentes ou 2 grupos iguais? 2 grupos iguais, né? Então significa que tanto faz a ordem de escolha dos homens que vão cuidar do jardim. Então eu tenho uma combinação. Combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. Tá? Eu já olhei as alternativas e vi que ele deixou indicado. Lembrando que pela literatura a gente sabe que outra maneira de representar esse 10 3 a 3 é assim, né? Combinação de 10 tomado 3 a 3. Só que uma coisa que vocês têm que ficar ligado é o seguinte. No momento que eu escolhi os 3 homens para cuidarem do jardim, eu não preciso mais escolher os 7 homens para pintar a casa. Por quê? Porque já estão escolhidos. Olha só. Se eu tenho essas 5 canetas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e eu quero escolher 2 para mim e 2 para ti. Desculpa, 2 para mim e 3 para ti. Se eu escolher essas 2 para mim, eu tenho que escolher 3 para ti? Não, né? O que sobrou é teu. Se eu escolher essas 2 para mim, eu preciso escolher as 3 para ti? Não, né? O que sobrou é teu. Então, o que eu estou querendo dizer? No momento que eu escolho 3 homens para cuidar do jardim, pronto, automaticamente já estão escolhidos os 7 que vão pintar a casa. Então, uma maneira de responder essa questão é essa. Pegando e escolhendo dos 10 homens, 3 para cuidar do jardim. É uma maneira. Então, a letra A está correta. Porém, eu posso pensar diferente. Eu posso pensar assim, ó. Se ao invés de escolher 2 canetas para mim e deixar essas 3 para ti, se eu pensar no contrário, eu vou escolher 3 para ti. No momento que eu escolhi 3 para ti, automaticamente já tenho também as minhas 2 escolhidas, né? Então eu posso pensar assim, é outro raciocínio para responder o problema. Ao invés de escolher os 3 caras que vão pintar o jardim, eu posso pegar desses 10 caras aqui e escolher 7 que vão pintar a casa. É outra maneira de resolver o problema. Combinação de 10, 7 a 7. E aqui tem que ter cuidado. Não é ou eu resolvo assim, ou eu resolvo assim, e aí soma porque é o princípio aditivo. Não. Não, porque basta que eu faça isso para resolver o problema. Tá? É uma maneira. Tá, não gostei de resolver assim, quero resolver de outra maneira. Outra maneira de resolver é resolver assim, escolhendo os 7 dos 10. Por isso que a questão 39 diz que os itens A e B estão corretos. Pode ser 10, 3 a 3 ou 10, 7 a 7. Os itens A e B estão corretos, estão certos. Resposta, na verdade, letra E. Para que os N participantes de um torneio joguem 2 a 2, uma e somente uma vez entre si, são necessárias 45 partidas. O valor de N é... Esse tipo de exercício é como se fosse formar duplas. Só que ele já está dizendo para a gente que não precisa se estressar com a repetição. Por quê? Digamos que eu tenha 2 times. Time A
contra o time B. Como é que eles vão fazer os jogos? A contra B. É só uma vez que eles vão jogar. Se eu tivesse 3 times, como é que ficaria? A contra B, A contra C e B contra C. Se eu tivesse 4 times, como é que ficaria? A contra B, A contra C, A contra o D, B contra o C, B contra o D e o C contra o D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante. Cada vez que eu coloco um time a mais, aumenta o número de jogos. É justamente isso que o problema está dizendo. O problema disse que aqui, ó, a gente tem 45 partidas e quer saber quantos times precisa para ter 45 partidas. Olha só que interessante. Nesse caso aqui, ó, de 4 times. Tem 4 times. Quantos jogos cada time disputa? Ó, com 4 jogos, o time A vai jogar 1, 2, 3 vezes. O time B, 1, 2, 3 vezes. O time C, 1, 2, 3 vezes. E o time D, 1, 2, 3 vezes. Todos os times, no caso de 4, né? Todos os times jogam 3 vezes. Se fossem 5 times, quantos jogos teria cada um? 4 cada um. Se fossem 10 times, quantos jogos teria para cada um? 9. Tá, então o total de jogos vai ser quanto? Olha só, aqui eu tenho 4, tá? 4 times. Cada time joga 3 vezes. 4 vezes 3, 12. Então, se tivessem 4 times, jogariam 12 partidas, correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, tá errado. Por quê? Porque quando eu faço 4 vezes 3, eu estou dizendo que pode ser o A contra o B ou o B contra o A. Mas eu não quero que possa repetir. Eu quero eliminar essa repetição. Como é que eu elimino essa repetição? Dividindo por 2. 12 dividido por 2, 6. Por que dividindo por 2? Porque cada jogo, nessa conta, 4 vezes 3, eu estou dizendo que o A vai jogar 3 vezes, o B vai jogar 3 vezes, e nessa do A jogar 3 vezes e o B jogar 3 vezes, eu estou contando esse jogo 2 vezes. O A jogando com o B e o B jogando com o A. Por isso eu preciso dividir, para eliminar essa repetição aqui. Tá? Bom, eu sei o total de jogos. O que eu sei, portanto? Eu sei que um número N de times, cada time desses N vai jogar N-1 jogos. Se eu tenho 2 times, cada time joga uma partida. Se eu tenho 3 times, cada time joga 2 partidas. Se eu tenho 4 times, cada time joga 3 partidas. Se eu tenho N times, cada time joga N-1 partidas. Só que N-1 eu não elimino a repetição. Eu tenho que dividir por 2 para eliminar a repetição. Essa expressão me dá o total de jogos. Mas o problema me disse que o total de jogos é 45. Então o que eu vou fazer? Igualar isso aqui a 45. E agora acabou. Ó, multiplico em x. Quando não tem aqui o denominador, ele é o 1zinho invisível, né? Uma vez n que multiplica n-1 é n que multiplica n-1. Isso é igual a 2 vezes 45, que costuma ser 90. Aí aplica a distributiva aqui. N ao quadrado menos n. Já deu uma equação do segundo grau, né? Quando dá uma equação do segundo grau, Bhaskara. Então eu já igualei a 0. E agora eu vou resolver Bhaskara aqui. B ao quadrado menos 4ac é o delta. Meu b aqui é menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso tudo é o delta. 1 mais 360, isso é o delta. O delta, portanto, é 361. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção
é que a gente não pode confundir a dificuldade da questão com o trabalho que a questão nos dá. Essa questão está nos dando trabalho, porque resolver Bhaskara e tal dá um certo trabalhinho. Mas a dificuldade, o pulo do gato era enxergar essa relação aqui, tá? Agora eu só estou resolvendo Bhaskara. Bhaskara vai dizer que menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo sobre 2a. Menos o b, menos menos 1. Mais ou menos raiz de 361. Tudo sobre 2a. O a é 1. 2 vezes 1. Isso vai ficar menos com menos mais 1. Mais ou menos raiz de 361, 19, dividido por 2. Aí eu vou ter dois valores de n. N', 1 mais 19 sobre 2. Isso dá 20 sobre 2, ou seja, dá 10. E o outro valor, n duas linhas, vai ser 1 menos 19 menos 18 sobre 2. Vai dar negativo? Nem me estresso. Por que eu não me estresso? Porque eu estou falando em quantidade de participantes de um torneio. Não tem como ter menos 18 times num torneio. Então, só pode ser 10. Então, nesse caso, resposta do exercício 40 é letra C. 10 participantes do torneio. Numa reunião de jovens, há 10 rapazes e 5 garotas. O número de grupos de 5 jovens que podem ser formados, tendo cada grupo no máximo um rapaz, é... Bom, para ter no máximo um rapaz, o que pode acontecer? No grupo de 5 pessoas, pode ter nenhum rapaz e 5 garotas, ou eu posso escolher 5 garotas pegando um rapaz e 4 garotas, tá? 5 pessoas, 0 rapazes e 5 garotas, ou 5 pessoas, 1 rapaz e 4 garotas. São as duas possibilidades. Aí, vamos pensar. Se eu vou formar um grupo de 5 pessoas, a ordem interessa? Se eu pegar as pessoas A, B, C, D e E, ou se eu pegar as pessoas B, C, D, E, A. Esses dois grupos são iguais ou são diferentes? Grupo de pessoa. Bom, são iguais, né? Então, se são iguais, significa que não interessa a ordem. Ou seja, estou diante de uma combinação. Tá? Tenho duas maneiras. Pegando as 5 garotas e não pegando nenhum rapaz. E aí pensa. Eu não vou pegar nenhum rapaz. Nem olho para os rapazes. Olha só, cara. Eu tenho que pegar 5 meninas e eu tenho as 5 meninas. De quantas maneiras eu posso pegar as 5? Uma única maneira, né? Imagina, se eu tiver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. De quantas maneiras diferentes eu posso pegar essas 5 canetas? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, uma única maneira. Peguei as 5 canetas. Tanto faz a ordem que eu vou pegar as 5 canetas. É uma única maneira de pegar as 5 canetas. É a mesma história de escolher as 5 garotas para formar um grupo de 5 pessoas. Só tenho uma maneira. Tranquilaço, né? Beleza. Agora vamos olhar para o de baixo. Ou. Lembra que o ou é o sinal, né, do princípio aditivo. Agora eu vou ter que me cuidar. Porque aqui eu tenho que pegar um rapaz e 4 garotas. Lembra que é combinação, né? Então eu tenho combinação de 10 rapazes para escolher um e combinação de 5 garotas para escolher 4. Combinação de 10, 1 a 1, é aqui, ó. 10 fatorial, 1 fatorial, 10 menos 1 fatorial. E, porque tem que pegar os rapazes e as garotas, 5 fatorial, 4 fatorial, vezes 5 menos 4 fatorial. Isso aqui vai ficar o quê? 10 vezes 9 fatorial. 1 fatorial é 1, né? 10 menos 1
9 fatorial. Aqui já deu 10. Simplificando aqui agora, 5 vezes 4 fatorial, 4 fatorial, 1 fatorial, isso dá 5. 10 vezes 5, 50. Então, eu tenho 50 maneiras de escolher um rapaz e 4 garotas. Então, sabendo que eu posso pegar esse grupo ou esse grupo, princípio aditivo. 50 mais 1 costuma ser 51. Então, o número máximo de... Não, o número máximo não. O número de grupos de 5 jovens que podem ser formados, tendo no máximo um rapaz, é 51. Letra C. Em uma classe de 12 alunos, um grupo de 5 será selecionado para uma viagem. De quantas maneiras distintas este grupo poderá ser formado, sabendo que, entre os 12 alunos, 2 são irmãos e só poderão viajar se estiverem juntos. Bom, antes de mais nada, bora pensar em escolher 5 desses 12 aqui, antes de qualquer negócio. Se eu escolher A, B, C, D e E, 5 estudantes, 5 alunos. E se eu escolher E, D, C, B, A, escolhi 5 alunos. Esses dois grupos que eu formei são iguais ou são diferentes? São iguais, né? Ou seja, a ordem que eu escolher os elementos não interfere. Tanto faz a ordem, eu tenho conjuntos iguais. Então, diante disso, eu tenho uma combinação. Já sei que a gente está diante de um exercício de combinação. Tá. Agora, vamos para as condições que o problema impõe. Na verdade, é uma, né? Bom, ele disse que tem 12 estudantes. Desses 12, 2 são irmãos. E só poderão viajar se eles estiverem juntos. Tá, vamos fazer de conta que esses 2 sejam os irmãos. Tu pode escolher 2 quaisquer aqui, né? Eu escolhi o A e o B por facilidade, tá? Aí pensa, se um deles for, o outro vai também. Então eu não posso mais considerar esses caras como 2 estudantes, 2 alunos diferentes. Eu tenho que pensar nos 2 como sendo um único. Vou chamar esse cara aqui de M. O M equivale a esses 2. E como tanto faz AB ou BA, eu não me estresso com essa ordem dos elementos, tá? E a gente vai abrir em 2 casos. Caso 1. AB viajam. Os 2 irmãos viajam. Caso 2, eles não viajam. AB não viajam. Bom, e aí vai acontecer isso. Ou os 2 viajam, ou eles não viajam. Tudo bem? Então tá, muita gente esquece do caso dos 2 não viajarem. Quando lê a questão, pensa, se os 2 têm que ir junto, então é só fazer a continha com os 2 viajando juntos. Mas tem a possibilidade de nenhum dos 2 ir. A gente não separou os irmãos, tá? Então vamos lá. Agora eu tenho que pensar no caso deles viajarem. Se esses 2 viajam, pensa bem, eu teria que escolher 5 alunos, mas os 2 vão ir. Então, na verdade, não tenho que escolher 5. Dos 5 que eu teria que escolher, 2 já estão lá dentro, que são os 2 irmãos. Então, só falta eu escolher 3. Eu tenho que escolher 3 irmãos. Mas de quais alunos eu vou escolher esses 3? Desses aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alunos para escolher 3. Eu já vi que eu estou diante de uma combinação, então eu tenho aqui uma combinação de 10 alunos e eu vou escolher 3. Por quê? Porque 2 vagas já estão ocupadas. O A e o B estão viajando. Tá? Então vamos lá. 10 fatorial, 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial. Combinação de 10, 3 a 3. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 3 fatorial vezes 7 fatorial.
Simplificando aqui, combinação de 10, 3 a 3 é igual 10 vezes 9 vezes 8, 3 vezes 2 vezes 1. 9 dividido por 3 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5, combinação de 10, 3 a 3 vai ser 8 vezes 5, 40, 40 vezes 3, 120. Tá? 120 é o caso dos dois viajando. Agora, vou calcular o caso de eles não viajarem. Se eles não forem, bom, risca esses caras e eu tenho que preencher as 5 vagas. Eu vou escolher 5 alunos. Dentre quais alunos? Dentre esses 10 aqui. Então, se eles não forem, eu também tenho uma combinação de 10, os 10 alunos aqui. Só que agora desses 10 eu vou escolher quantos? 3? Não, vou escolher todos os 5. Por quê? Porque o A e o B não viajaram, então eu tenho que escolher 5. Tá? Então vamos lá. 10 fatorial, 5 fatorial, 10 menos 5 fatorial. Combinação de 10, 5 a 5 é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Simplifica aqui. 5 vezes 2, 10. 9 dividido por 3 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2. Então, a combinação de 10, 5 a 5 vai ser 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 7, 252. Tá aí. 120 maneiras, se os dois viajam, ou 252 maneiras, se os dois não viajam. Análise combinatória, senhoras e senhores. O ou vira mais. E aí, o que eu faço, então, com esse ou? Mais, somo, né? 120 mais 252. Resposta: 2, 7, 3. 372. 372 é letra E. Feito? Letra E. Suponha que no Brasil existam N jogadores de vôlei de praia. O número de duplas que podemos formar com esses jogadores é... Bom, vamos lá. Vamos chamar de A, B, C, os jogadores, tá? D, e vai-se embora até um N qualquer. Qualquer, gente. N jogadores. Esses problemas de generalização costumam ser um pouquinho mais abstratos, mesmo sendo de análise combinatória, que é um conteúdo mais concreto, mais palpável. Quando a gente vai para a generalização, N jogadores, bom, a gente tem que pensar um pouquinho. Pensa bem, então. Se eu formar aqui, ó, uma dupla com o jogador A e com o jogador B, eu tenho determinada dupla. Agora, se eu pegar e formar uma dupla com o jogador B e o jogador A, pergunto para vocês, essas duas são a mesma dupla ou essas duas duplas são diferentes? Bom, são a mesma dupla, né? Essa aqui é a mesma dessa aqui. Então, AB e BA formam a mesma dupla, ou seja, a ordem não interfere. Tanto faz a ordem dos elementos, a resposta é a mesma. Então, eu já sei que eu estou diante de uma combinação. Eu tenho uma combinação. Como eu vou formar duplas, eu tenho que pegar todos esses elementos e pegar 2 a 2. Quantos elementos eu tenho aqui? É só olhar o número de jogadores que ele disse lá que eu tenho. Eu tenho N jogadores. Então, como é que vai ficar a minha combinação? Esses N jogadores tomados 2 a 2. N jogadores tomados 2 a 2. E aí, vamos embora. Vamos resolver isso aqui. Jogo na fórmula da combinação. N fatorial, embaixo P fatorial, N menos P fatorial. Tá aqui, ó.
combinação de n2 a 2 é igual a n. Reparem que esse cara aqui, ó, é menor do que esse. N menos 2 é menor do que n. Então, eu vou com o meu n até o n menos 2. N menos 1, n menos 2 fatorial. Dividido por 2 vezes 1, vezes n menos 2 fatorial. Aqui eu posso simplificar. Aqui eu aplico a distributiva. Combinação de n2 a 2. N ao quadrado. N vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 1, menos n. 2 vezes 1, 2. Então, esse aqui, ó, é o número de duplas que eu posso formar. N ao quadrado menos n sobre 2. Essa resposta está na alternativa E. N ao quadrado menos n sobre 2. Para ser o ganhador em uma determinada loteria, é preciso acertar 6 dos 6 números sorteados, ou seja, todos, né? Se cada aposta simples de 6 números custa R$2, então, um jogo em que são marcados 8 números, permitindo diferentes apostas, deverá custar... Bom, ele tem 8 números lá. A, B, C, D, E, F, G, H. São 8 números. Quaisquer. 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desses 8 números, eu vou pegar 6. Vou pegar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C, D, E, F. E aí um amigo meu ali pega outros 6. Olha os outros 6 que ele pegou. F, E, D, C, B, A. F, E, D, C, B, A. Olhando bem, eu percebo que ele pegou os mesmos números que eu, só que em ordens diferentes. Pergunto para vocês. Quando for feito o sorteio, se forem sorteados os números nessa ordem, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, A, B. Só eu ganho, só ele ganha, nenhum de nós ganha, ou os dois ganham? Os dois ganham, né? Foram sorteados os mesmos números, ou seja, a ordem que aparecem os números não interfere. Tanto faz a ordem. A resposta é a mesma. Se tanto faz a ordem, então eu tenho uma comissão. Toda vez que a gente tem uma comissão, a gente tem uma combinação. Então agora, sabendo que é uma combinação, fica fácil. Eu tenho quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8. Desses 8, eu vou escolher quantos? 6. E aí, é só resolver a continha, combinação de 8 tomados 6 a 6. Eu tenho 8 fatorial, 6 fatorial, 8 menos 6 fatorial. Isso dá 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, 6 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui eu posso simplificar. Combinação de 8, 6 a 6 é 8 vezes 7, 2 vezes 1. 4, 4 vezes 7, 28. Significa que com esses números eu consigo formar 28 jogos diferentes, escolhendo 6 desses 8 números. Então a resposta vai ser quanto? 28? Cuidado! 28 jogos diferentes, mas cada jogo custa R$2. Então quanto eu vou gastar, né? Quanto custa a aposta desses 28 jogos? Multiplica por 2. Isso aqui vai dar R$56. Resposta, letra E, de Equador. A direção de um hospital está constituída de 28 pessoas. 28 pessoas. Dessas 28 pessoas, 12 são médicos. Bom, pensa comigo. Se 12 são médicos, quantos não são médicos? 12 são médicos, 16 não são médicos. Médicos e não médicos, tá?
O número de comissões diferentes que podem ser formadas com 8 pessoas, de modo que pelo menos um membro seja médico, é dada por. Então, dessas 28 pessoas, ele quer pegar 8. Só que dessas 8 que ele vai pegar, pelo menos uma delas tem que ser médico. Cara, pelo menos uma. Tu tem que pensar que uma pode ser médica, 2 podem ser, 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8 médicos na comissão. E aí, se tu vai abrir em casos, meu Deus, que trabalheira. Mas pensa assim, ó. Se tu dessas 28 pessoas escolher 8, dessas 28 pessoas, tu escolher 8 pessoas para formar uma comissão, lembra? Comissão, tanto faz. Comissão, tanto faz. Tanto faz, combinação. Então, se dessas 28 pessoas, tu pegar 8, o que pode acontecer nessa comissão que tu formou? Só tem 2 saídas. Ou tem médico entre os 8 que tu escolheu, ou não tem médico entre os 8 que tu pegou. Pensa comigo, tem 28 pessoas lá. Alguns médicos, outros que não são médicos. 28 pessoas. Aí tu vai escolher, vai fazer um sorteio lá. Pegou 8 nomes, 8 pessoas dessas 28. Formou uma comissão. Essa comissão que tu formou, ou tem médico, ou não tem médico. Só isso. Ah, todos podem ser médico? Bom, tem médico. Ah, tem só 2 médicos? Tem médico. Ah, mas tem só um médico? Tem médico. Ou então, nenhum médico. Então, não tem médico. Porque o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu estou interpretando a parte da questão que ele diz que pelo menos um membro tem que ser médico. Ou seja, tem que ter médico na comissão. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque pensa comigo. Combinação de 28, tomados 8 a 8, é o total de comissões que eu posso formar. Que tem médico, ou seja, que tem pelo menos um médico, eu não sei. É justamente o que o meu problema quer. Que tenha pelo menos um médico. E sem médicos, eu consigo contar uma comissão de 8 pessoas que não tenha médico. Como é que eu faço essa história? Pensa, eu vou formar uma comissão de 8 pessoas. Então eu vou escolher 8. Mas dentre quais? Dentre esses 16. Todas as comissões que não têm médicos, essas comissões têm 8 pessoas retiradas desse grupo aqui, de 16 que não são médicos. Concorda comigo? Se eu fizer um sorteio e nesse meu sorteio eu escolher 8 e nenhum deles for médico, todos os 8 saíram desse grupo aqui. Tá? E aí acabou. É só isolar o X, que é o que eu quero saber. Vai ficar combinação 28 tomados 8 a 8, menos combinação 16, 8 a 8, isso é X. E a resposta é essa aqui, ó. Combinação de 28, 8 a 8, menos combinação de 16, 8 a 8. Resposta, letra E. Bom, exercício 46, página 254. Um estudante precisa selecionar entre as disciplinas A, B, C, D, E e F 4 para cursar no próximo semestre letivo, sendo que uma necessariamente precisa ser a disciplina E. O número que indica de quantas maneiras o estudante pode escolher as 4 disciplinas é... Bom, o cara tinha que selecionar 4 disciplinas. Uma ele já selecionou. Tem que obrigatoriamente ser a disciplina E. Bom, se ele tinha que escolher 4 e uma tem que ser a disciplina E, então ele só pode escolher 3. Essa E sai da nossa lista de opções, né? Porque ele já definiu essa aqui. Tem que ser obrigatoriamente essa. Aí sobram 1, 2, 3, 4, 5 disciplinas. Para ele, dessas 5, escolher 3.
Então, eu tenho que pegar 5 elementos e escolher 3 a 3. Tá? Como eu posso fazer isso? Eu posso escolher, por exemplo, as disciplinas A, B e C. Como eu já escolhi a E está junto aqui nesse grupo das 4 disciplinas que eu vou cursar no próximo semestre. Pergunta: se eu escolher A, B, C, E, ou se eu escolher B, A, E, C, reparem que são as mesmas disciplinas, porém, a ordem delas é diferente. Pergunto: essas duas opções são iguais ou são diferentes? São iguais, né? Significa que tanto faz eu escolher ABCE ou BAEC. Se tanto faz, eu estou diante de uma combinação. Combinação de 5 tomados 3 a 3. Isso vai ficar 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. E aí vou resolver essa parada aqui. Combinação de 5, 3 a 3 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 3 fatorial, 2 vezes 1. Esse 2 vezes 1 é o 2 fatorial, que 5 menos 3 dá 2 fatorial. Simplifico, 5 vezes 2 é igual a 10. O número que indica de quantas maneiras o estudante pode escolher as 4 disciplinas é 10. Letra B.